Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz a vocês em Santo André. Pode se assentar, você que está em Santo André. Graça e paz a você que me assiste pelo YouTube. Estamos ao vivo agora, hein? Graça e paz a você no YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Este é o MGA, o Ministério Graça e Apostolado, aqui na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar conosco às quartas-feiras, às 19h30, aqui na sede em Santo André, para receber a graça apostolado. Quarta-feira, 19h30. Domingo, culto de louvor e adoração, às 18 horas. Venha estar conosco, venha louvar a Deus, venha exaltar o Senhor. Lembre-se de Hebreus 10:25. Não deixando de congregar. Você que está agora ao vivo aí pela internet, glória a Deus pela sua vida, por estar congregado conosco, por estar congregando nesta noite. Congregar é estar junto. Atos 2:44 diz, todos os que criam estavam juntos. Graça e paz a vocês na internet e a vocês em Santo André. Mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Maravilha! Olha, você da internet que não tem meu livro ainda, este é o livro, esse aqui, né? Esse aqui é Série Graça e Apostolado, volume 1. Você que não tem ainda, eu envio pelos correios. Nesse livro são 150 páginas, tá? É o meu primeiro livro, lançamento, Série Graça e Apostolado, volume 1. Em breve sairá o volume 2. Você que já tem o volume 1, em breve, volume 2. Você que não tem ainda, adquira o volume 1 para você não perder o mover do Espírito Santo nesse ministério. Nesse livro, onde eu falo sobre crescendo na graça, reinando em vida, e a minha graça te basta, tá? Série Graça e Apostolado, volume 1. Esse livro vai junto com Provérbios de MGA, que é um livreto com várias frases de revelação. Esses dois livros, por apenas R$30, eu te envio para qualquer lugar do Brasil, tá? Vai o MGA volume 1, Provérbios de MGA, e sempre eu coloco folhetos junto, folhetos de evangelização, e os correios. Este livro, folhetos em graça de ensino de revelação, e os correios, R$30, qualquer lugar do Brasil. Se alguém aqui não tem ainda, pode adquirir na livraria da igreja hoje, depois do culto, ou então no domingo, só adquirir na livraria da igreja, tá? Pela internet, para qualquer lugar do Brasil, apenas R$30, ainda consigo fazer esse valor, tá? Olha, hoje é a 8ª e última parte do tema escatologia. Você que está chegando agora, você pode entrar no nosso site www.graçaeapostolado.com. Quando abrir a página inicial, clica no link escatologia, tá? Tem a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, parte 7 e agora ao vivo a última parte, a 8ª parte desse assunto sobre escatologia. Me perguntaram um dia, uma irmã perguntou, mas o que é escatologia? A palavra escatologia significa doutrina das últimas coisas, ou doutrina dos últimos dias, ou doutrina do fim dos tempos. É a mesma coisa, tá? Escatologia significa doutrina dos últimos dias, doutrina dos últimos tempos, doutrina das últimas coisas, né? Sobre o final dos tempos. Significa escatologia. Hoje é a 8ª e última parte. É uma série, tá? Se você entrar no nosso site, lá no link escatologia, você vai ver. É uma série de mensagens sobre esse assunto. Eu falei sobre a escatologia de Paulo, falei sobre a escatologia de Pedro, escatologia de João, ou seja, como que eles viam o final dos tempos, né? Os últimos dias. E hoje eu quero dar o subtítulo A Conclusão de Paulo, tá? Terminando essa série escatologia. Agora, deixa eu falar uma coisa. É verdade que o assunto sobre escatologia
ele quase que não tem fim. Se eu for entrar de A a Z no assunto escatologia, eu não vou parar mais. Então, hoje é a 8ª e última parte, por um breve momento. Provavelmente, antes de eu morrer, ainda vou falar mais ainda sobre escatologia, outro dia, numa outra vez. Por quê? Nessas 8 partes, hoje é a 8ª e última, nessas 8 partes eu nem falei de Zacarias, eu nem falei de Daniel, que tem mensagem escatológica, eu nem falei do livro de Apocalipse, que trata eximiamente sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, nem falei. Então, estou terminando essa série, vou terminar hoje, após essa ministração, momentaneamente. O Espírito Santo me dirigiu assim, ele me deu essa direção. Então, para mim parar aqui, nesse assunto. Provavelmente, o Espírito Santo falará com a igreja o que ele quer que seja falo, o que seja dito, segundo a vontade de Deus. Amém? Então, o assunto, grava bem o que estou falando, o assunto sobre escatologia, eu posso dizer que ele não tem fim. E ninguém na terra pode dizer que sua interpretação é eximiamente correta. Por quê? Porque o assunto escatológico, doutrina dos últimos dias, diz respeito ao futuro. Se o futuro não chegou ainda, como é que eu vou afirmar 100% que eu estou 100% certo? Eu penso, eu deduzo, eu creio, por isso que eu falo em linha com a palavra. Veja que eu não falo de mim mesmo, eu não falo o que eu penso, eu não falo o que eu acho, eu falo o que está escrito. Se alguém falar, mas tem um texto aqui, irmão, eu não vim interpretar, eu vim falar o que está escrito. Consegue me entender? Eu não vim interpretar. Se eu for interpretar, eu vou entrar em outras questões, né? Eu vou entrar em outras questões. E o assunto aqui não é interpretação. O assunto aqui é a doutrina dos últimos dias, conforme está escrito. O que está escrito, eu estou lendo. O que está escrito, eu estou pregando. O que está escrito, eu estou ensinando. Amém? Amém. Abre um parênteses. Estou terminando hoje, vou terminar hoje, temporariamente, posso dizer. Porque eu não falei sobre Daniel. E pode-se dizer, que o Espírito Santo tem seus caminhos, ele tem seus propósitos. Pode-se dizer que como é que se fala de escatologia sem mexer em Daniel? Como é que se fala de escatologia sem mexer em Apocalipse? Mas seja feita a vontade de Deus. O Espírito Santo não está me dirigindo para mexer hoje em Daniel. Provavelmente, antes de eu morrer, ele vai mandar mexer. Consegue me entender? Hoje, não. Não vou mexer, porque o Espírito Santo não é a direção de Deus. Bom, hoje é a 8ª e última parte. Vamos lá? A conclusão de Paulo. 1 Coríntios 15. O assunto hoje está aqui. Para quem não acompanhou as anteriores, as partes anteriores, entre no nosso site, seja bem-vinda, abençoada. Para quem não acompanhou as outras partes anteriores, entre no nosso site www.graciaapostolado.com. Quando abrir a página inicial, clica no link Escatologia. Você vai ouvir a parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E hoje, agora ao vivo, a 8ª e última parte desse assunto, dessa série. Pode ter certeza que provavelmente eu vou mexer mais para frente em Daniel e em Apocalipse. No tempo de Deus, segundo a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? O subtítulo hoje, conclusão de Paulo. 1 Coríntios 15. Abra sua Bíblia, quem já achou, diga amém. 1 Coríntios capítulo 15, você aqui na igreja de Santo André, você que me assiste agora ao vivo aí, você que está nos grupos de WhatsApp, você que está pelo YouTube ao vivo. 1 Coríntios 15, acompanha comigo. O subtítulo hoje, conclusão de Paulo. Vamos ver a conclusão de Paulo sobre esse assunto aqui. 1 Coríntios 15, verso 1. Não perca, por favor, esse estudo, que será muito importante. Acompanhe a leitura com o dedo. Pegue o seu dedo e vá acompanhando a leitura para não perder nada. 1 Coríntios 15, verso 1. Paulo falou: ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceis,
Quem pode falar amém? Nós não recebemos o evangelho através de Paulo e não estamos permanecendo nele? Verso 2: pelo qual também sois salvos, se o retendes, tal como vô-lo anunciei. Quem tem caneta aí? Sublinha no verso 2: se o retendes, tal como vô-lo anunciei. Marca aí, ó. O que ele está dizendo? Não pode mudar. Tem gente mudando, não tem? O que é mudar? Falar coisas que Paulo não falou. Certo? E não pode. Pelo menos eu não posso, eu entendo que eu não posso. Se você ler 1 Coríntios 4, verso 6, Paulo disse: aprendam em nós a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, 6. Eu não posso ir além do que está escrito. Se está escrito até X, eu paro em X. Eu não posso ir além, não está escrito além. Então, Coríntios 15, verso 2: pelo qual também sois salvos, se o retendes o quê? Verso 1, o evangelho. Se retendes o evangelho que ele pregou, que ele trouxe, que ele ensinou. Coríntios 15, 2: se o retendes, tal como vô-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Diga pela fé: eu não tenho crido em vão. No apostolado de Paulo. Não pode mudar. Posso ouvir um amém? Não pode mudar. É a pergunta que eu faço há mais de 25 anos. Se estiver escrito, eu creio. Não pode mudar. Não posso mudar. Agora, lembre-se do que eu vou falar. Essa frase já falei várias vezes. Se eu pegar um texto ali, pegar um texto lá, aí vai dar um outro entendimento que Paulo não falou. E se vai dar um outro entendimento que Paulo não falou, eu estou indo além do apostolado. E se eu estou indo além do apostolado, eu estou errado. Por isso que eu não vou além. Está claro ou não está claro? Ah, mas não está escrito ali? Tá. Mas Paulo falou? Não. Então não mexa. Ah, Paulo falou assim uma coisa. Romanos 12, 3. Não saiba mais do que convém saber. Saiba com moderação. O que é saber com moderação? A graça foi revelada a Paulo, está lá nas 14 cartas. Não adianta você querer ir, você procurar pelo em ovo, uma hora você acha, hein? Tem gente que abre o ovo para ver se tem um cabelo lá dentro. Em ovo não tem cabelo. Então não adianta ficar procurando pelo em ovo. Irmãos, eu penso ser claro e objetivo no meu ensino. Eu penso ser claro e objetivo. Não ir além. Ah, mas tem um texto aqui. Paulo falou sobre esse texto? Não. Então fica quietinho, irmão. Posso ouvir um amém? Alô, não fica procurando coisa, abençoado. Diga comigo, a graça já foi revelada. Diga, e já está interpretada. Por isso que Paulo disse, Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. O que resta para nós? Se nós recebemos a graça e o apostolado, só resta o quê? Obedecer. Está claro ou não está claro? Coríntios 15, versículo 3. Vamos lá, vamos continuar. O assunto hoje é a 8ª e última parte, escatologia. Subtítulo, conclusão de Paulo. Vamos ver o que está escrito. Coríntios 15, 3. Paulo diz: pois primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que ele está falando? O que me foi revelado eu falei para vocês. Pela graça sois salvos, são abençoados, foram escolhidos antes da fundação do mundo. Então Coríntios 15, 3. Primeiramente vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. O que ele está falando? Os profetas tinham profetizado, Isaías, por exemplo, né, que Jesus nasceria, um menino nasceu, um filho. Então estava profetizado. Miqueias, Malaquias, Jeremias tinham profetizado sobre Jesus. Davi. Então o que Paulo está dizendo? Olha, eu entreguei o que eu recebi. Que Cristo, verso 3, morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado, ou seja, ele morreu por nossos pecados e foi sepultado. Continua, verso 4, e que ressurgiu ao terceiro dia,
segundo as Escrituras. O que ele está dizendo? Conforme está escrito. Está vendo? Tá vendo como que Paulo pregava o fundamento dele? Não era o que ele achava, não era o que ele pensava, era o que está escrito. O que diz João 7,38? Jesus falou: quem crê em mim, como diz a Escritura. Você está percebendo Paulo em linha? Quem está percebendo Paulo em linha? É o caso desse ministério. João 7,38, Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Jesus falou. Aí Paulo, você está vendo, como diz a Escritura. E como que é esse ministério aqui? Se tiver escrito, eu creio. Está em linha, nós não podemos sair. Coríntios 15:4. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 5. E que foi visto por Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Então, Paulo está dizendo que quando Cristo ressurgiu, ele foi visto por, verso 5, Cefas e depois pelos 12. Verso 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Alô, alguém aqui crê que Jesus está vivo? Alguém aqui crê que ele ressuscitou mesmo? Eu tenho motivo para crer que está escrito que ele foi visto por mais de 500 irmãos. É gente, hein? É gente, hein? Você não acha que 500 pessoas vai estar mentindo que ele ressurgiu? 500 mentirosos? Uma pessoa mentir ainda vai, duas. Mas 500, Paulo disse, ele foi visto por mais de 500 irmãos. Coríntios 15, versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. É verdade que não vive ainda até hoje, né? Vive ainda no tempo que ele estava escrevendo, no tempo que ele estava falando. Quando ele escreveu, quando ele estava escrevendo, ele disse, ainda muitos que viram ele, está vivo ainda. Claro, se a pessoa tinha 35 anos, passou 3, 4, 5 anos, estava vivo ainda. Está claro? Verso 6. Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Claro, se a pessoa que viu Jesus ressuscitado tinha 93 anos, passou 4, 5 anos, morreu. Então, os que estavam vivos ainda naquele tempo e os que morreram naquele tempo. Está claro aí? Verso 7. Depois foi visto por ti. Olha quantas vezes viram Cristo ressuscitado. Acho que está bom já a prova, né? Porque, segundo Coríntios 13, verso 1, Paulo disse, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada a palavra. Aqui tem mais de 500. Já não está mais que confirmado, não está? Que Cristo ressuscitou? Aí você fala assim, mas eu não vi. Eu também não vi. Eu estou crendo no que está escrito. Se estiver escrito, eu creio. Tá. Paulo está dizendo que ele ressuscitou. E não só ressuscitou, que ele foi visto. Eu não vou nem entrar nessa área, senão eu vou ter que mostrar Maria, quando foi lá no sepultura e o anjo falou, o que você está fazendo aqui? Aquele que morreu já ressuscitou, aquela conversa toda, né? Aí a Maria foi embora e foi avisar os discípulos. Quer dizer, olha quantas pessoas que viram ele ressuscitado. Eu acho que basta, né? Que ele está vivo. Coríntios 15, 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por último de todos, apareceu também a mim como um abortivo. Abortivo quer dizer, apareceu de surpresa. Tipo lá em Atos 9, eu estava indo a caminho de Damasco e uma luz me apareceu. É disso que ele está falando. Dá um sinal quem está entendendo. Abortivo quer dizer, eu não estava nem sabendo de nada, não estava nem esperando. Vamos para Damasco. E no meio do caminho, Jesus apareceu a ele. Coríntios 15, versículo 9. Pois eu sou o menor dos apóstolos. Quando ele diz menor, tem pessoas que até hoje não entenderam isso. Quando ele diz menor, ele está querendo dizer assim, olha, eu não andei com Jesus. Se andar com Jesus foi importante, então eu não sou importante, porque eu nem andei com ele. É isso que ele está querendo dizer. Eu sou um dos menores. Quer dizer, Pedro, Tiago, João andaram. Viram andar sobre as águas, curar. Eu não. Eu cheguei depois, eu não andei com ele, eu não fui escolhido por ele. Coríntios 15, verso 9. Pois eu sou, Paulo falando, eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Você vê que Paulo tinha consciência, né? Você vai ler Atos 9, Saulo perseguia a igreja.
Atos 8, consentia com a morte de Estevão. Coríntios 15, verso 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Ó, você vê que Paulo ele não entrou no assunto ainda, hein? Sabe qual que é o assunto hoje? Escatologia, 8ª e última parte. Subtítulo, conclusão de Paulo. Já estou no verso 10 e ele nem tocou no assunto. Ele está só na apresentação, mas ele vai entrar. Ele está só apresentando o livro dele. Coríntios 15, 11. 10, Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, agora ele vai começar. Ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Quem recebeu aí por Pedro? Eu. Quem ouviu Tiago? Eu. Quem ouviu João? Eu. E quem me ouviu? Eu. Coríntios 15, versículo 11. Seja eu, ou sejam eles, assim pregamos. Assim pregamos o quê? Que Cristo ressuscitou. Essa mensagem é universal, hein? Alô, olha para mim. É verdade que há uma diferença de entendimento, de níveis de entendimento, entre Paulo, Pedro, Tiago e João. Paulo, de 0 a 10, 10. Pedro, de 0 a 10, 8. João, de 0 a 10, 6, 5. Tiago, de 0 a 10, 3. Todos eram salvos, todos eram ovelhas, mas em nível de entendimento. Nível de entendimento. Que série que você está? Ah, eu estou na 4ª série. E você? Ah, eu terminei o 2º colegial. E você? Terminei a faculdade ontem. Percebeu? Níveis de entendimento. Não quer dizer que a pessoa é melhor que a outra, é mais salva que a outra. Níveis de entendimento. Primário, 2º colegial, faculdade, curso superior, PhD e vai subindo. Quem está entendendo? Níveis de entendimento. Não que é mais salvo, não que é melhor que alguém. Está claro? Coríntios 15, versículo 12. Ora, agora ele começa. Presta atenção que agora vou pôr lenha na fogueira aqui, hein? Agora o assunto fica para crente adulto. Coríntios 15, 12. Se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Agora ele já começa, já entrou no assunto. Não tem gente dizendo que Jesus já veio? Se Jesus já veio, então não haverá ressurreição dos mortos. Morto vai ressurgir para quê se ele já veio? Então Coríntios 15, 12. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Aí ele começa. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. Quem crê que ele ressurgiu? Mas se não tem uma coisa, não vai ter outra. Eu não queria entrar nesse assunto, mas vou ter que entrar bem rapidinho. Tem gente que não crê no inferno. É forte essa palavra inferno, né? Ela é forte, né? Assustadora, né? Vamos tirar a palavra inferno. Vê se você entende comigo. Deus criou 2 sementes. Ovelhas e bodes. Tudo bem, certo? Trigo e joio. Tudo bem? Vasos de honra e vasos de desonra. Tudo bem? Está acompanhando? Então são 2, certo? João 10, 28. Jesus disse: eu vos dou a vida eterna. Tem gente que pensa que morreu, acabou. Mas Jesus disse em João 10, 28. Eu vos dou a vida eterna. Para quem? Para a ovelha. Se a ovelha tem a vida eterna, e essa vida eterna não é na terra, porque na terra nós vamos morrer um dia, certo? A carne vai morrer um dia. João 10, 28, não esqueça. Eu vos dou a vida eterna. Essa vida eterna é no céu, chamado de terceiro céu, paraíso, 2 Coríntios 12, Paulo diz. Se a ovelha tem a vida eterna, o bode, ele não tem uma vida temporária. Eclesiastes 1, porque tudo que Deus fez é para sempre. Então se a ovelha tem a vida eterna,
vira moeda. O bode tem o quê? A vida eterna? Não. O que ele tem? O castigo eterno, a perdição eterna. Isso é Romanos 9. Isso é 2 Tessalonicenses 1. 2 Tessalonicenses 1:9. Eles, quem? Os bodes, filhos da perdição, por castigo padecerão eterna perdição. 2 Tessalonicenses 1, verso 9. Os filhos da perdição padecerão eterna perdição. E as ovelhas? Eterna salvação. Então existe duas sementes com dois destinos. Você entendeu o que eu falei? Procure no YouTube minha mensagem. É o tema de uma mensagem. Duas sementes, vírgula, dois destinos. Procura no YouTube. Duas sementes, dois destinos. Onde eu mostro, esse vai para lá, esse vai para cá. Esse nasceu assim e vai para lá, você entendendo ou não. Esse nasceu assim e vai para lá, você entendendo ou não. Procura no YouTube duas sementes, dois destinos. Quem está entendendo? O que eu estou falando para vocês? Voltando a Paulo. Se aconteceu algo, também acontecerá algo. Se não aconteceu algo, então não acontecerá algo. Se a ovelha tem a vida eterna, o bode tem o quê? O bode nasce, cresce, morre e acaba. Igual o cachorro, igual o cavalo. Que nasce, cresce e acaba? Claro que não. A ovelha, ela não nasce, cresce, morre e acaba. Ela nasce, ela cresce, ela morre, mas ela tem a vida eterna após a morte. A ovelha vira a moeda. E o bode, ele nasce, ele cresce e ele morre e ele tem o quê? O castigo eterno. Isso não vem de mim, tá? Não vem de mim. Isso vem de Deus. Propósito de Deus, planos de Deus, soberania de Deus. Eu estou só te explicando o que Deus fez. Quem está entendendo? Estou te explicando como que é na Bíblia. Ah, você que quis assim? Eu não quis nada, eu nem sabia. Eu fiquei sabendo depois que eu nasci. E quando eu nasci já estava feito assim. Já estava estabelecido, não tinha como mudar mais. Mateus 25, ovelha para a direita, bode para a esquerda. Quem é que você entendeu o que eu estou falando? Hein? Já está assim. Deus fez assim. Por que eu estou te falando isso? Por causa de Coríntios 15, verso 13. Coloca o dedo em Coríntios 15, 13. O que Paulo está dizendo? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. O que ele está falando? Se há uma coisa, há a outra. Se não há uma coisa, também não há a outra. 14. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressurgiu, então os mortos também não vão ressurgir. Se Cristo não ressurgiu, por que eu estou pregando aqui então? Então é vã a nossa pregação? Cristo não ressurgiu coisa nenhuma? Alô? Você está vendo como que um assunto, eu falei esses dias, você está vendo uma coisa ligada na outra. Você falou a palavra-chave. Uma coisa ligada na outra. Eu falei esses dias, você está percebendo que tem assunto que bagunça tudo o meio campo? Está percebendo? Tem gente que saiu do apostolado, está falando coisas que Paulo não falou. Isso embaralha o entendimento escatológico, bagunça a doutrina escatológica de Daniel, de Zacarias, de Ezequiel, de Jesus, de Paulo, de João, bagunça tudo. Quem é que você entendeu o que eu estou falando, hein? É o que eu disse, é como você pegar um carro e tirar uma roda. Fica com 3 rodas. Como é que você vai viajar daqui até a Bahia com 3 rodas? Um carro manco, arrastando, entortando. Com 3 rodas não tem como. Então tem assuntos na Bíblia que é a coluna vertebral da igreja, da soberania de Deus. Você não pode mexer. Porque se você for lá na coluna e arranca uma costela, vai entortar meu corpo. Eu estou aqui quieto, você arranca uma costela, vai fazer assim. Então tem assuntos da Bíblia que não se pode mudar. Amém? Por exemplo, soberania de Deus. Como é que você vai falar que Deus não é soberano? É claro que Ele é soberano. Ele criou os céus e a terra, não pediu palpite para ninguém. Fez o céu azul, fez a água molhada, fez o homem com 2 orelhas. Isso é soberania. Ele podia fazer o homem com uma orelha só, não podia? Fez com 2. Ele podia fazer o homem com uma perna só. O que ele fez? Fez com 2. Isso é soberania. Está claro ou não está claro?
Então tem assunto que não pode mexer na Bíblia. Então quando se mexe em certos assuntos, bagunça lá na frente. Ou bagunça o passado é Daniel. Profeta Daniel, capítulo 7. Só você ler a Bíblia. Passado é Daniel. Ou bagunça o passado, Daniel, Jesus. Ou bagunça o futuro, Apocalipse. Dependendo do que você mexe, você bagunça. É um quebra-cabeça. Quebra-cabeça de 1000 peças. Você tirou uma peça, a imagem já não aparece. Quem está entendendo? A Bíblia é assim. A Bíblia é como um quebra-cabeça. Você não pode... mas eu não sei onde eu coloco essa peça. Então fica quietinho que uma hora Deus se revela onde você coloca a peça. Mas tirar a peça e jogar fora, você não pode fazer. Quem entendeu? Coríntios 15, versículo 13. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. Se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Está vendo que uma coisa vai puxando a outra? Está vendo que uma coisa está ligada na outra? Coríntios 15, verso 15. Somos considerados, se for assim, somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Está vendo como bagunçou tudo? Por quê? Porque uma coisa está ligada na outra. Não pode quebrar a corrente, quebrar o elo. Eu não creio que vai ter ressurreição dos mortos. Então você não crê que Cristo ressurgiu. Não, eu creio que Ele ressurgiu. Se Ele ressurgiu, então os mortos vão ressurgir. Amém. Não, os mortos não vão ressurgir. Então Cristo também não ressurgiu. É isso que Paulo está falando. E se Cristo não ressurgiu, é vã a nossa pregação. O que eu estou fazendo aqui? Vou embora para casa. Ele não ressurgiu. Aí ele falou, e se Ele não ressurgiu, além de ser vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Você está crendo no quê? Se Ele não ressurgiu. Quem está entendendo? De propósito, Paulo está mostrando que bagunça tudo. Que uma coisa bagunça tudo. Você tira da ordem. Ordem escatológica. Alô? Há uma ordem escatológica que foi revelada em 1 Tessalonicenses 4. Tem caneta aí? Escreva aí, ó. Do verbo haver, existir. Há uma ordem escatológica. Ordem. 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro. Há uma ordem escatológica, não se pode mexer nisso. Tessalonicenses 4. O arcanjo tocará a trombeta, o Senhor descerá do céu, primeiro. Segundo, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Terceiro, depois os que estiverem vivos serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Quarto, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É uma ordem, não pode mudar. O anjo vai tocar a trombeta e o Senhor vai descer nos ares. Segundo, os que morreram em Cristo vão ressurgir. Terceiro, os que estiverem vivos vão ser arrebatados. Quer você creia ou não, entenda ou não, aceite ou não, não muda. É o que está escrito. Quarto, e então estaremos para sempre com o Senhor. Essa ordem escatológica, primeiro, segundo, terceiro e quarto, não pode mexer. Eu estou citando 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao 17, que já foi falado aqui nesse estudo. Amém? Diga comigo, diga. Existe uma ordem escatológica. E vamos deixar claro, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está escrito, que não se pode mexer. Eu estou citando 1 Tessalonicenses 4. Pois o Senhor, verso 16, pois o Senhor descerá do céu a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus. Segundo, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Verso 17, depois nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Não se pode mexer, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Diga comigo, existe uma ordem escatológica. Existe uma ordem escatológica. Alô? Olha o verso 2, Coríntios 15, 2. Olha o que Paulo disse em Coríntios 15, 2. Pelo qual também sois salvos, se o retendes, tal como vou-lo anunciei.
Em outras palavras, eu não anunciei que existe uma ordem escatológica? Que o Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo vão ressurgir primeiro, depois nós, tal como anunciei. Está claro ou não está claro? Vê como que encaixa. Por isso Romanos 12:3, digo a cada um dentre vós, Paulo falando, que não saiba mais do que convém saber, vírgula, mas que saiba com moderação, vírgula, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, verso 3. Quem é que vai mudar isso aí? Quem vai mudar, irmão? Quem que vai mudar? Se tiver alguém mudando, rompi o relacionamento. Eu rompo na hora. Não pode mudar, tem alguém mudando. O que Paulo disse? Olha, não tenhais como inimigo, mas notai o tal. Coríntios 15, versículo 16. Coloca o dedo, vamos acompanhar que hoje eu vou longe ainda, hein? Coríntios 15, 16. Pois se os mortos não são ressuscitados, de novo ele fala, também Cristo não ressuscitou. Cristo não foi ressuscitado. Agora ele apelou, hein? Coríntios 15, 17. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, ninguém é salvo coisa nenhuma. Não é salvo, não é nova criatura, não é liberto, não é abençoado, não foi escolhido, o diabo não foi aniquilado, ninguém foi batizado em Cristo, ninguém tem o Espírito Santo. Porque na lei o Espírito Santo não habitava em ninguém. Se permanece na lei, então ainda é um pecador. Ninguém é nova criatura. Olha como que bagunçou tudo. Está percebendo que bagunçou tudo? O que Paulo está dizendo? Ou é tudo ou nada. Está claro ou não está claro? Porque uma coisa está interligada na outra. Alô, o assunto aqui é ressurreição de mortos. Paulo já falou que se ele não ressurgiu, eu permaneço no meu pecado, que eu não sou uma nova criatura, que eu não sou salvo, que eu não sou abençoado. Nossa, bagunçou tudo então. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Por isso que não pode mexer, irmão. Coríntios 15, verso 18. Olha o que Paulo falou no 18. Coríntios 15, 18. E os que dormiram em Cristo estão perdidos. Para não falar outra coisa. Estão lascados, né? Foram enganados, foram iludidos. Abram 1 Tessalonicenses 4 e deixa o Coríntios 15 aberto, não fecha. Você tem 10 dedos, para você coloca o dedo no meio para você ver várias, né? Vai sobrar 8 dedos ainda, tá? 1 Tessalonicenses 4. Abre aí. Você vê como uma coisa, diga comigo, uma coisa está interligada à outra. 1 Tessalonicenses 4. Vamos ver aqui. Verso 16. Coloca o dedo no verso 16. 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Paulo falando. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Diga comigo, Paulo diz que será assim. Olha o que Paulo falou. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Agora vai em Coríntios 15 e lê o verso 18. Lê o verso 18. Bom, se Cristo não ressuscitou, 18. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. O que ele está dizendo? Então, a revelação que eu dei em Tessalonicenses 4 não vale para nada, é uma furada. Porque não vai ter ressurreição, não tem arrebatamento, o morto está lascado mesmo, não vai ressuscitar. Então, vamos embora para casa, porque... É isso que ele está falando, é isso que ele está falando. Ele vai ser claro aqui. Fecha o Tessalonicenses, volta no Coríntios 15. Coríntios 15, 18. Coríntios 15, 18. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Olha, se esperamos em Cristo só nessa vida, circule aí, só nessa vida. Porque se Jesus voltou, então nós só temos essa vida. Não tem mais esperança nenhuma.
Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que ele está querendo dizer? Existe ainda uma outra vida, chamada vida eterna. Que para entrar nela, das duas uma. Tem dois meios de entrar na vida eterna. Porque por enquanto nós estamos na vida temporária, certo? A vida carnal é temporária. Você não conhece alguém que já morreu? Então, vida temporária, limitada. Morre com 20, morre com 50, morre com 80. Vida temporária. Então, tem duas maneiras de entrar na vida eterna. Primeiro, morrendo. Segunda, no arrebatamento. Tá claro ou não tá claro? Mas de qualquer forma, você que é ovelha vai entrar nela. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus mesmo. De qualquer forma, você vai entrar nela. Porque Jesus já te deu a vida eterna. Diga bem forte, João 10, 28. Jesus disse: eu vos dou a vida eterna. Então ele já te deu a vida eterna. Só que você não está nela ainda. Por quê? Porque para entrar na vida eterna, você tem que morrer. Senão você não entra lá. Não, senão quem está entendendo, hein? Diga comigo, porque essa vida é temporária. Diga, essa vida não é eterna. Está claro ou não está claro? Quando essa vida terminar, aí começa a vida eterna. Quem entendeu? Coríntios 15, vai lá. Verso 19, Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas aí ele volta, se é que pode dizer sobriedade, porque ali, vamos falar a verdade, parece que foi meio que uma sátira, né? Então se Cristo não ressurgiu, quem morreu está perdido. Então vocês são pecadores mesmo, não tem jeito. Parece que ele satirizou. De propósito ele falou, então se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Então, parece que ele exagerou, né? Foi uma hipérbole. Ele começou uma sátira, tipo assim, então o que eu estou fazendo aqui? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu fui até o terceiro céu, fui arrebatado, ele me revelou a graça. Então é tudo mentira isso. Ele quis dizer isso aí. É tudo mentira isso aqui, então. Então é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, e os mortos estão perdidos. Tá claro? Aí ele voltou, Coríntios 15, verso 20. Olha, de fato Cristo ressurgiu. Papai, diga, de fato Cristo ressurgiu. Ou seja, aí ele já está o quê? Estabelecendo a sã doutrina. Tá claro? Tá claro que primeiro ele tá bom então. Então quem morreu? Tá claro? No dito popular. Imagina numa rodinha, todo mundo conversando. Então eu sou pecador ainda. Eu não sou salvo. Eu não tenho Espírito Santo. Tá bom então. Tá bom que Jesus não ressuscitou. Claro que ele ressuscitou. Aí acabou a conversa. Ele falou, o negócio é o seguinte. De fato, 20. Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Papai. Primícia por quê? O que quer dizer primícia? Primeiro. Primícia dos que dormem. O que ele quis dizer com isso? O primeiro a ressurgir. Abre um parênteses. Porque Lázaro não conta. Fecha parênteses. Tá claro? Lembra de João 11? Lázaro sai para fora e o Lázaro ressuscitou. O Lázaro não entra nessa contagem. Diga, por quê? Porque o Lázaro era antes de Cristo. Tá claro? E Coríntios 15 já é uma nova aliança. E João 11 era antes de Cristo. Então o Lázaro não entrou na contagem. Segundo Paulo, Cristo foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos. E por que ele falou primeiro? Primeiro porque ressurgiu e está vivo. E o Lázaro em João 11 ressuscitou, mas depois o quê? Morreu. Você não acha que o Lázaro está vivo até hoje? Morreu. Né? Se ele ressuscitou com 30, ele não vai viver com 2019 mais 30, 2049 anos. Ele não tem isso, já morreu faz tempo. Ele ressuscitou, é verdade. Mas depois morreu, porque a carne não aguenta. Então Coríntios 15, 20.
De fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Coloca o dedo no verso 11. Coríntios 15, 11. Desculpa, 21. Coríntios 15, 21. Pois assim como... Aí ele está citando Romanos 5. Você vai lembrar de Romanos 5, ó. Coríntios 15, 21. Pois assim como a morte veio por um homem... Lembra de Romanos 5, 12? Ele está falando igualzinho. Assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, jurisdição de Adão, né? Os que nasceram, cresceram e morreram antes de Cristo estavam sob a jurisdição de Adão. Os que nascem, crescem e morrem depois de Cristo estão sob a jurisdição de Cristo, o segundo e último Adão. Tá claro ou não tá claro? Hã? Essas coisas vocês não ouviam lá não, né? Na lei, eles não falam isso. Aniversários não falam isso? Ah, lá é só campanha de fogueira santa e tal, né? Ah, eles não lêem a Bíblia lá, né? Coríntios 15, 22. Coloca o dedo no 22. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora ele começa a explicar. Mas cada um por sua ordem. Olha lá, olha lá, olha lá. Cada um por sua ordem. Ó, em Tessalonicenses 4, Paulo deu uma ordem escatológica. No quesito, no tocante à ressurreição, ele também mostra como que vai ser a ordem. É só você ler, ó. Não se pode mudar nada. Coríntios 15, olha lá, coloca o dedo aqui, ó, no verso 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Quer dizer, ele ressuscitou, né? Primeiro. Depois os que são de Cristo. Quando? Na sua vinda. Alô, olhem para mim. Alô. Você consegue entender que o que Paulo disse aqui para os coríntios, ele também disse aos tessalonicenses? Está claro ou não está claro? O assunto aqui é o quê? Escatológico. Porque a vinda de Cristo é um assunto escatológico. Ou seja, é um ensino das últimas coisas que resta acontecer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ou já aconteceu? Se já aconteceu, então os que morreram em Cristo estão perdidos. Vou fazer igual Paulo. Então é vã a minha pregação, e é vã a vossa fé. E os que morreram em Cristo estão perdidos, para não falar outra coisa. Está vendo? Está claro ou não está claro? Aí coloca o dedo lá no verso, ó, olha lá, no verso 12. Só voltar 10 segundinhos. Olha o verso 12. Coríntios 15, 12. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos. Vocês estão entendendo, abençoado? E do que ele está falando, hein? Coloca o dedo no versículo 23. Do que ele está falando? Da sua vinda. Sublinha na sua Bíblia aí, ó, Coríntios 15, 23, ó. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, sublinha, diga, na sua vinda. Ah, já veio. Então vamos embora para casa, o que eu estou fazendo aqui? Estou pregando para vocês para quê? E por que vocês estão querendo? Crendo no quê? No que vocês vão crer? Coríntios 15, coloca o seu dedo no verso 24 e presta atenção, que agora ele começa a falar mais profundamente sobre escatologia. Ou seja, a doutrina dos últimos dias, últimos tempos, últimas coisas. Traduzindo, a doutrina do... Quando acaba o filme, The End. A doutrina do fim. Ou seja, Paulo está falando como será o fim. Tem gente que não crê que vai ter um fim. Você sabia disso? Quem sabia disso? Tem gente pregando por aí que acha que não vai ter um fim. Usa até Eclesiastes. Diz que a terra durará para sempre. Ô irmão, vou só te dar uma dica, tá? Tudo na vida tem começo, meio e fim. Até nós nascemos, crescemos e vamos morrer. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Não adianta pegar Eclesiastes e citar um pedacinho, só que não adianta, porque a Bíblia não é só aquele versículo, tá? Só para você pensar um pouquinho. A Bíblia não é só aquele pedacinho. A Bíblia começa em Gênesis e vai em Apocalipse. Então citar um versículo, uma letrinha, menos, né, irmão? Tem que ler mais, estudar mais, né? Para vir conversar um assunto mais sério, né? Posso ouvir um amém?
Não adianta ficar citando um versículo. Você vai citar um versículo. Alô, a Bíblia tem só um versículo? Pelo amor de Deus, né? Para você entender um assunto da Bíblia, você tem que fazer um estudo, irmã. Pela graça sois salvos. Como assim salvo pela graça? Você vai na lei, Jeremias 31, Deus dizendo que salvaria. Você vai em Isaías 43, você vai em Isaías 45, você vai lendo, salvarei com eterna salvação. Então você vai até chegar em Paulo que diz que pela graça é salvo. Então não adianta citar um pedacinho, tem que ter um estudo, para que tenha um entendimento. Quem está ainda falando? Coríntios 15, coloque o seu dedo no versículo 24. Pegue a sua caneta e circule. Circule. Então virá o fim. Ou não é isso que está escrito? Se o fim já veio, o que eu estou fazendo aqui? Não, a pergunta é essa. Se o fim já veio, o que eu estou fazendo aqui? Então eu fiquei. Vamos bagunçar? Eu fiquei, não fui arrebatado, os mortos não ressurgiram, ou já ressurgiram e foram embora e eu estou aqui de mané. Olha como que bagunça tudo. Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Bagunça tudo. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olhem para mim. Lembra quando eu falei aqui que tudo tem começo, meio e fim? Levante um dedo. Diga, começo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Diga, meio. Quando Jesus morreu e ressuscitou no tempo de Paulo. Ali era o meio. E o fim? Nós estamos vivendo o tempo do fim. Não chegamos ainda no fim, mas estamos nos últimos dias. 2 Timóteo 3, nos últimos tempos, está claro ou não está claro? Começo, meio e fim. O tempo que Paulo viveu era o meio dos tempos. E o tempo de Abraão era o princípio dos tempos. Noé, princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ali era o princípio dos tempos. Está claro ou não está claro? E o meio dos tempos, Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, revelou a graça ao apóstolo Paulo. Ali era o meio. Mas Paulo disse, nos últimos tempos, nos últimos dias, que é os nossos dias que estamos vivendo. Por favor, só quem está entendendo? Por favor. Está claro ou não está claro? Então você vê que quando um pastor fala besteira, você vê que bagunça tudo, quebra-cabeça. Coríntios 15, coloca o seu dedo aqui, versículo, olha lá, 24, circule na sua Bíblia, Coríntios 15, 24, então virá o fim. O que Paulo está falando? Olha o 23, cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Ou seja, isso ainda vai acontecer. Coloca no 24, então virá o fim, depois que acontecer, o 23. Claro, depois da vinda. É escatológico. Como é que o número 10 vai vir antes do número 1? 1, 2, 3, 4, 10. Amém? Não. Escatologia é ordem crescente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Está claro ou não está claro? É uma questão de inteligência. A mínima inteligência, não precisa ser muito não, só um pouquinho inteligente, que existe uma ordem. Coloca o dedo no verso 23, Coríntios 15, 23, olha lá, ó o 23. Mas cada um por sua ordem, diga, existe uma ordem. 23. Cada um segundo a sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, então virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder. O que não aconteceu ainda. 25. Pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Coloca o dedo no 26.
Circule com a caneta. Diga, o último inimigo. Circule aí, ó, o último inimigo. Circule na sua Bíblia. Agora, se não é assim, por que está escrito assim? A pergunta é essa. Não é assim? Então, mas está escrito assim. Não foi eu que escrevi a Bíblia, só estou lendo ela. Coríntios 15, 26. O último inimigo que há de ser destruído é quem? A morte. Por que é o último inimigo? Porque aí não haverá mais morte. Vai ter a vida eterna, como é que vai ter morte lá no céu? Alô, Jesus voltou. Os mortos ressurgiram. Os que estão vivos são arrebatados para o encontro do Senhor nos céus. Como é que vai ter morte? No céu vai ter morte? Espírito não morre. Está claro ou não está claro? Então nós podemos dizer o quê? Tem caneta aí? Diga comigo. Na vinda do Senhor não haverá mais morte. É óbvio, né? Porque se na vinda do Senhor os que morreram vão ressurgir. Os que estão vivos vão ser arrebatados para o encontro do Senhor nos ares e estar para sempre com o Senhor. Como é que vai ter morte? Se o corpo foi o quê? Transformado. Como é que vai ter morte? Por isso o verso 26. Coloca o dedo no 26, ó. Coríntios 15, 26. O último inimigo há de ser quem? A morte. De ser destruído. 27. Presta atenção no 27. Pois todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, em maiúsculo que é Cristo, se sujeitará àquele, diz respeito ao Pai na manifestação, aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Está claro ou não está claro a soberania? 29. De outra maneira, agora esse assunto aqui ninguém fala, hein? Coloca o dedo no verso 29. De outra maneira, quer dizer, se não fosse assim, Coríntios 15, 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Oh, peraí, pastor, batizar pelos mortos? Não estou sabendo de nada. Ué, tem gente que se batiza pelos mortos? O cara já morreu, ele vai lá e se batiza por ele que morreu. Os Mormons faz isso. Alguém sabia disso? Os Mormons faz isso. Já ouviu falar dos Mormons? Igreja dos últimos dias do... Então, sétimo dia não, sétimo dia é adventista. Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Mormons. Os Mormons se batizam pelos mortos. Por exemplo, eu sou Mormon. Meu pai morreu 3 anos atrás e eu não era Mormon, mas agora eu sou. Então eu vou me batizar pelo meu pai que não batizou, para que ele seja salvo. Os Mormons estão atrasados, né? Porque o batismo em Cristo já foi. Jesus já morreu, já ressuscitou, já foi batizado em Cristo, pela graça sois salvos. Não precisa batizar coisa nenhuma, nem pelos mortos, nem de João Batista, nem nada, porque pela graça já somos salvos. Os Mormons estão atrasados. Mas há quem se batize pelos mortos. Alô, não tem gente que acende vela pelos mortos? Morreu fulano, vamos acender uma vela para ele. Para quê? Me responda aqui, me manda uma mensagem. Para que ou por que acender uma vela para quem morreu? Eu vou ser um pouquinho mais inteligente que você. Se você vai acender vela por quem morreu, eu vou deixar uma lâmpada acesa pela minha avó que morreu, porque a lâmpada dura mais. É porque eu acendo uma vela e vou embora. Quando eu vou viajar, quando eu voltou, a vela apagou. E minha avó? Então eu deixo uma lâmpada acesa. Não é melhor que a vela? Não é mais inteligente? Nem lâmpada, nem vela, abençoado. Pela graça são salvos em Cristo Jesus. Está claro ou não está claro? Mas se você perguntar para quem acende vela para morto, ele vai falar, não, para iluminar o caminho. Iluminar o caminho? Mas ele está no escuro, em trevas. Você vê o que é não ter o conhecimento da Bíblia. Quando se conhece a Bíblia, Filipenses 1, Paulo disse, morrer é lucro, estar com Cristo é muito melhor. Se é melhor, não precisa de vela porque não está num lugar escuro. Nem de vela, nem de nada. É muito melhor, Paulo falou.
Amém, irmãos? Paulo preferiu deixar esse corpo e morar com Cristo, que ele falou que é muito melhor. Você não acha que ele está precisando de alguma coisa, né? Quem que inventou esse negócio de acender vela, hein, meu? Olha como o sistema é sujo, né? Porque a vela não é dado de graça, irmão. Você não está vendo que tem que pagar a vela? Ou você acha que eles vão te dar a vela de graça? Morreu 5.000 pessoas. Eles vão te dar 5.000 velas. Quem que paga essa parafina aí? Vamos pensar um pouquinho? Quem paga essas velas? Então vamos ser racionais. Existe uma fábrica de vela, que é parafina. Derrete a parafina, coloca num molde e põe um cordãozinho que é o pavio. Fábrica de vela. Morreu 5.000 pessoas, 5.000 velas. Quem é que vai pagar essas 5.000 velas? Então existe um comércio. Essas velas têm que ser o quê? Vendidas. Estão entendendo? Se a pessoa crê que tem que acender a vela, o dono de fábrica de vela vai ficar rico. Porque todo dia morre gente. Nem é meu assunto, né? Só para você pensar um pouquinho. Coríntios 15, 29. Vamos lá, vamos continuar. Coríntios 15, 29. De outra maneira, que se farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressurgem? Olha, Paulo está mexendo nesse assunto ainda, hein? No verso 20 ele tinha deixado claro, olha, de fato o Cristo ressurgiu, mas ele estava inquieto, ele voltou e falou, então tá de brincadeira, tem gente se batizando pelos mortos, então Cristo não ressurgiu? Vocês estão pensando assim ainda? Para que se batizar pelos mortos? Então ele não ressurgiu coisa nenhuma? Então tudo não se fez novo? Ainda é velho homem, ainda é pecado, ainda é lei, ainda é velha aliança. 29, se absolutamente os mortos não ressurgem, por que se batizam então pelos mortos? 30. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. 31. Eu vos declaro que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveitaria isso? E ele está batendo ainda na tecla. Se os mortos não são ressuscitados. Aí ele chutou o pau na barraca. Ele chutou, comamos e bebamos, porque amanhã todo mundo vai morrer. Olha onde ele chegou. Não tem ressurreição, o que estamos fazendo aqui? É vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e os mortos estão perdidos, então vamos comer e beber, porque todo mundo vai morrer e não existe céu, coisa nenhuma. Ironizou. Paulo ironizou. Jesus já voltou mesmo, o que estamos fazendo aqui? Vamos comer e beber, porque todo mundo vai morrer. Nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre. Não preciso nem pregar. Vou pregar para quê? Quem está entendendo? Ironizou. Olha que ponto Paulo chegou, hein? Coloca o dedo no verso 33. Aí ele deu um alerta. Quem avisa amigo é, né? Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. O que ele está dizendo? Você está andando com porco, você deve estar comendo farelo, hein? É isso que ele está falando. Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí ele falou assim, voltai à sobriedade. Para aí. Nossa, quer dizer então que quem está querendo assim não está sóbrio. Está sendo enganado, como que um bêbado. O bêbado não fica atordoado, sem noção. O bêbado não fica, ele fica inconsciente. O bêbado não está 100% consciente. O bêbado chama Maria de José, chama Jesus de meu louro e por aí. O bêbado está bêbado. Paulo disse, voltai à sobriedade. Que conversa é essa? Com quem que você está andando? Voltai à razão. Pensa, você não está vendo que se isso aconteceu, então bagunçou tudo. O que nós estamos fazendo aqui? Coloque o seu dedo no versículo 34, Coríntios 15, 34. Voltai à sobriedade e não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para a vergonha nossa. Nossa, eu também digo isso, hein? Tanta gente que me ouve na internet e alguns não têm o conhecimento de Deus, estão caindo nesse conto do bispo, do vigário, ou do bispo, do vigário, do apóstolo, de quem que é. Está caindo no conto, né? Volte à sobriedade, irmã. Aguarde a volta do Senhor.
Segundo a Bíblia, segundo a promessa de Jesus. Não é segundo eu prometi, segundo ele prometeu. Volte à sobriedade. Não cai nessa conversa não. Coríntios 15, saia do engano, essa é a palavra. Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, Coríntios 15, 35. Alguém dirá, como ressurgirão os mortos e com que corpo virão? Lembra que eu ensinei isso aqui? Lembra? Aí voltando no assunto. 35. Como ressurgirão os mortos? Com que corpo virão? Insensato. Nossa, Paulo estava com o pavio curto, hein? Acho que ele não estava aguentando mais, né? Paulo não estava aguentando mais. Ele pregando, e tinha gente que parece que está de brincadeira. Está de brincadeira, irmão. 36, insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer. E a cada semente é seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra das aves, outra dos peixes. E há corpos celestes, corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Uma estrela difere em glória da outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Ele insistia a falar nesse assunto. Diga, ressurreição dos mortos. Alô? Tem caneta aí? O assunto ressurreição dos mortos é um assunto escatológico. Tá claro? Como assim escatológico? É uma doutrina dos últimos dias. Alô? Porque os mortos não ressurgiram nos primeiros dias. No tempo de Abraão, de Adão, de Noé. Tá claro? Os mortos não ressurgiram no tempo de Paulo, no meio dos tempos. Ressurreição dos mortos é um assunto dos últimos dias. Nos últimos dias. Nos últimos tempos. Tá claro ou não tá claro? Coloca o seu dedo aqui, ó. Coríntios 15, versículo 42. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção. Olhem para mim. Olha aqui o corpo em corrupção. Isso aqui é um corpo em corrupção. Corpo com defeito, com imperfeições, né? Corpo cheio de defeito. 42. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Então eu não ressuscitei ainda. Tá claro ou não tá claro? Porque eu ainda estou num corpo de corrupção. Alô? Tá claro ou não tá claro? Então eu não ressuscitei ainda. Alô? E se eu não ressuscitei, ninguém ressuscitou. Porque das duas uma. Se já houve ressurreição, já houve o arrebatamento. Se não houve ressurreição... Alô, houve ressurreição? Cadê seu parente que morreu? Meu pai morreu, minha avó morreu, meu avô morreu, meu primo morreu, já tive amigos que morreram. Cadê? Minha tia morreu. Cadê eles? Se já houve ressurreição, então já houve o arrebatamento. Mas não houve ressurreição, então não houve o arrebatamento. Porque uma coisa está ligada com a outra. Se já houve ressurreição... Alô? Se já houve ressurreição, já houve o arrebatamento e Cristo já voltou. E vou bagunçar agora, de propósito. Se Cristo já voltou, o que nós estamos fazendo aqui? Aí vem Paulo. É vã a nossa pregação. E é vã a vossa fé. Então, ironizou, comamos e bebamos, porque amanhã todo mundo morreremos. Só quem está entendendo. Está entendendo? Existe uma ordem escatológica, irmã. Primeiro isso, depois aquilo outro. Se mexer num assunto que não aconteceu ainda, vai bagunçar tudo, quebra-cabeça. Coloca o seu dedo no versículo 42. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ou seja, desprezo, humilhação, e é ressuscitado em glória, o que não aconteceu ainda. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder.
Semeia-se corpo animal. Alô, esse nosso corpo é o quê? Um corpo? Animal. Terreno, carnal, ele está querendo dizer. 44. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Olhem para mim. Cadê o corpo espiritual? Se fosse espiritual, eu conseguiria atravessar a parede. Mas eu sou louco de querer atravessar, vou bater a cabeça ali, vai doer. Porque ainda está em corpo animal. Eu preciso perguntar se está claro. Está claro que está em corpo animal? Está vendo como uma coisa bagunça tudo a outra? 44. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado o corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. E depois o espiritual. Está claro ou não está claro? Primeiro a carne nasce, depois ele vai falar que a carne vai ser transformada num corpo espiritual, como o de Cristo. Porque o assunto aqui quem que é? Coríntios 15, lá no comecinho. Cristo ressurgiu, lembra? Cremos que Cristo ressurgiu. O assunto é Cristo. E Cristo não tinha um corpo chamado Jesus? Tinha ou não tinha? Aquele corpo não morreu na cruz? E aquele corpo foi o quê? Transformado. E de Jesus tornou-se Cristo, que é um corpo espiritual. Está percebendo que Paulo está fazendo uma comparação? Só quem está percebendo? Só quem está percebendo? Está percebendo? Ele está fazendo uma comparação, abençoado. O que Paulo está fazendo? Ele está olhando para o que aconteceu com Jesus, que morreu, foi sepultado e ressurgiu, e ele está dizendo como vai ser conosco. Alô? Ele está só explicando. Jesus nasceu. Nasceu da Virgem Maria. Ele morreu. Ele ressurgiu. Nós também nascemos, vamos morrer e vamos ressurgir. Está claro ou não está claro? Aí alguém no meio da igreja, mas vai ressurgir como? Aí Paulo falou: abençoado, semeia-se corpo animal e é ressuscitado em corpo espiritual. Você não vai ver Jesus andando na rua, no sacolão, no Banco Itaú, no Banco do Brasil. Você não vai ver ele, porque ele está num corpo espiritual. Está claro ou não está claro? Coríntios 15, 47. Estamos indo para o fim. Coríntios 15, 47. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. Claro, é óbvio. Ele é da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Dedo no 48. Qual o terreno, tais também os terrenos. Qual o celestial, tais também os celestiais. Está claro ou não está claro? Está fazendo uma comparação. O homem da terra, terreno. O homem do céu, celestial. Os que são igual ao terreno são terrenos. Os que são igual ao do céu são celestiais. Está claro ou não está claro? Ele está comparando. 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, olha para o seu irmão e fala assim: você parece com Adão, hein? Por quê? Porque nós trouxemos a imagem de quem? Do terreno. E quem que é o terreno? No versículo 45. Adão. Olha o 45. Olha o 45. Assim também está escrito: o primeiro homem. Qual o nome do primeiro homem? Adão. Olha no 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, quem que é o terreno? Adão. Então você é a cara de Adão. Olha, eu sabia que eu te conhecia, você é a cara de Adão. Na carne você parece Adão. Coríntios 15, 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. 51. Aí ele abriu o jogo, né? Olha, eis que vos digo um mistério. Ele olhou assim, Paulo. Olha, na verdade, 51, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Pregação em graça para o surdo e mudo.
Pregação em graça para surdo e mudo. Tá claro ou não tá claro? Até na linguagem surdo e mudo tá claro, hein? Coloca o dedo no 51 que eu tô terminando. Terminando a pregação. 51. Na verdade, nem todos dormiremos, abençoado. Diga comigo, mas todos seremos transformados. Quando ele disse todos, tantos que morreram como os que estão vivos. Porque o que morreu, se ele não for transformado, ele vai continuar morto. E os que estão vivos, se não forem transformados, como que entra no céu, no paraíso? Então diga, todos seremos transformados. 52. Diga assim, como será isso? 52 responde. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Quando você aceitou Jesus? Quando você se batizou nas águas? Quando você participou da Santa Ceia? Quando você fez a campanha? Quando você fez o jejum? Está escrito no verso 52, ao soar da última trombeta. Ou seja, a transformação não é quando a pessoa vem para a igreja, não é quando a pessoa ouve a graça. Isso aí é um outro tipo de transformação. Transformação de vida humana terrena. Paulo está falando da transformação para entrar no céu, no paraíso, onde Jesus está. Atos capítulo 1. Os anjos apareceram do lado dos discípulos. O que vocês estão olhando aí? Esse Jesus que estão vendo ir, ele há de voltar, assim como vocês estão vendo ele ir. João 14, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejam vós também. João 14, 1 a 3, é o que Jesus disse. Aonde é que Jesus está agora? No sacolão? Onde Jesus está? Aonde, irmãos? No céu. Ele não morreu, ressuscitou, foi para o céu. E ele disse o quê? Aonde eu estiver, estejam vós também. Por isso que ele virá nos buscar. Está claro ou não está claro? Por favor. Agora, quem não crê nisso, eu só posso falar uma frase. Lamentável, hein? Voltai à sobriedade e deixa de ser enganado. Volta a crer na Bíblia como ela é. Volta a crer no apostolado de Paulo. Sem ficar indo em texto aqui, texto ali, texto lá. Volta no apostolado de Paulo e fica quietinho. Romanos 12, 3. Não saiba mais do que te convém saber. Esse é o problema. Querer saber demais. Querer entender coisas que nem Deus falou. Estou terminando, hein? Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soou. O que está escrito aí? Soará. Olha o verbo no futuro. Pois a trombeta soará e os mortos... Alô? O que ele falou para os Tessalonicenses, capítulo 4, ele está falando para os Coríntios de novo. Olha lá, verso 52. Os mortos ressurgirão incorruptíveis. Digam todos. E nós seremos transformados. Digam, é o que está escrito. E se está escrito, eu creio. Estou terminando. Glória a Deus. É a palavra que não pode mudar. 53, estou terminando. Pois convém, ou seja, tem que ser assim. 53, convém que isto, Paulo chamou nossa carne de isto. Olha lá, convém que isto que é corruptível. Do que ele está falando? Da nossa? Da nossa carne. Ele chamou sua carne de isto. É mole? Mas se tiver escrito eu creio.
Coríntios 15, 53. Convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, o que é mortal? Nossa carne, se revista da imortalidade. E quando isto, de novo ele chamando a carne de isto, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir, quando se revestir da imortalidade, então se, sublinha, então se cumprirá. Não é se cumpriu, diga, se cumprirá. Não se cumpriu nada. Sobre a vinda do Senhor não se cumpriu. Se cumpriu que você é salvo pela graça. Se cumpriu que você está abençoado em Cristo. Se cumpriu que você está santificado. Se cumpriu que você foi comprado por bom preço. Mas sobre a vinda do Senhor não se cumpriu, porque a igreja está aqui na terra ainda. Coríntios 15, 54. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? Aí Paulo já começa a forgar, né? Porque aí ele tá querendo dizer assim, ó, já aconteceu, né? Imagina que Cristo já veio, a carne foi transformada. Aí Paulo falou: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então o pecado não tem domínio sobre nós. 57, terminando em 2 versículos. Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus, vamos dizer comigo, digam graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu digo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes. Não é inconstante. Crê numa coisa, depois crê em outra. Ora fala uma coisa, depois ora fala outra coisa. Ora está crendo, ora depois já não crê mais. Não. Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Quem recebe? Sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Essa foi a conclusão de Paulo. Graça e paz. Graça e paz.